Olá, conselho do perito. Qual é a ferramenta ergonômica que eu devo usar numa perícia envolvendo hérnia, inguinal ou umbilical? Cara, essa pergunta já apareceu diversas vezes. E sempre que a gente discute ferramenta ergonômica, qual a melhor ferramenta ergonômica e tal, às vezes dá altos debates. Ah, porque o laudo sem ferramenta ergonômica não dá, porque a ferramenta ergonômica é pá, 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 pá. Cara, esse é o exemplo clássico de por que ferramenta ergonômica não serve para tudo. Eu acho que a ferramenta ergonômica ela é algo complementar ao perito ergonômico. Ela vem, digamos assim, endossar a análise prévia do perito, focada na organização do trabalho, focada na biomecânica, na cinesiopatologia. E aí sim você vem com a ferramenta e endossa os seus achados. Mas vamos lá. Qual ferramenta ergonômica se usa para hernia inguinal ou hernia umbilical? Vamos pegar umbilical ou inguinal, tanto faz. Qual a ferramenta? Alguns vão me dizer, se tiver levantamento de peso é NIOSH. Oi? NIOSH? Para hernia umbilical? Cara, até onde eu estudei, ela não tem esse foco. NIOSH para levantamento de carga, sim, mas ela avalia a sobrecarga na coluna lombar. Foi para isso que essa equação foi desenvolvida. Então, aplicar a equação de Naoshi numa perícia onde o objeto de estudo é a hernia inguinal ou a hernia umbilical é um erro. Assim como aplicar um RULA, que é focada mais no membro superior, também é um erro. Um REBA. Cara, o REBA acho que não cabe também. Eu não consigo. Eu não consigo, quando você fragmenta o REBA, você não encontra. O REBA é um somatório de vários blocos, né? Um bloco cervical, um bloco membro superior, um bloco de tronco, um bloco de membro inferior, mas não tem um bloco focado no segmento abdominal ou inguinal. Então, a hérnia umbilical inguinal ela é o típico exemplo que a ferramenta ergonômica não cabe. E aí nós vamos ter que analisar o quê? O mecanismo de lesão. O principal fator de risco para o desenvolvimento de uma hérnia desse tipo é a imposição de força. Por mais que ela seja, e até entendo e concordo que a maioria dos fatores para desenvolvimento da hérnia seja extralaboral e muito mais tem a ver com condições congênitas e também com hábitos de vida destrutivos como fumo, diabetes, né, sedentarismo. Diabetes não é um hábito, e sim uma doença, mas enfim, que a pessoa já tenha hábitos de vida destrutivos que levaram ela a ter diabetes, obesidade. Eu dou um exemplo nas minhas aulas de um caso que eu peguei que fui eu o assistente técnico, eu não queria fazer o processo, porque a pessoa tinha 35 anos, 2 gestações, tinha obesidade mórbida lá, uma diabetes e outros fatores de risco, e ela fez uma hernia umbilical e o advogado queria entrar com o processo e eu não queria fazer o processo. Não, mas essa pessoa aí é tudo degenerativo da pessoa. Não, mas ela fazia força no trabalho. Ela tinha que puxar um carrinho com 200 quilos de papelão morro acima no cascalho. Eu não acreditei que era isso mesmo. E aí, quando a gente foi fazer a perícia em loco, a perícia de ergonomia, ficou constatado que essa tarefa era real. A pessoa puxava lá carrinhos de 200 quilos morro acima no cascalho. E ela conta que durante uma imposição de força que ela fez puxando o carrinho, ela sentiu uma fisgada e fez uma hérnia traumática, bem dizer. Então o fator de risco principal é a imposição de força e as manobras de valsalva, né? A pessoa prende a respiração para fazer força. E num evento desse, e os microtraumas de repetição, né? Faz esse movimento 1 dia, 2 dias, 3 dias, repete, 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 até que a parede não suporta ali as pressões intraabdominais e a pessoa vem a ter uma hérnia umbilical ou até uma hérnia inguinal. Quase sempre isso tem a ver com imposição de força. Então, nestes casos, por exemplo, a ferramenta não vai caber. Talvez alguma ferramenta mais genérica
como o Kim, que avalia a sobrecarga do corpo todo no movimento de puxar e empurrar algo, ela até conseguiria te dar um norte assim para dizer se aquele trabalho exigia, se tinha uma sobrecarga, se tinha imposição de força. Mas fora essas, e ainda a tarefa tem que envolver puxar e empurrar, né? Eu acho que isso é uma ferramenta que talvez a gente poderia usar, mas ela vai precisar ser complementada com a biomecânica, com o movimento que a pessoa faz e complementar também com a cinesiopatologia, ou seja, o movimento que causa adoecimento. Então, engessar a perícia ergonômica com uma ferramenta eu não acho certo. Fazer uma análise ergonômica do trabalho focada em ferramentas também não acho certo. Claro que o mercado exige, e muitas vezes os advogados ficam incomodando. Qual foi o método? Qual é a ferramenta que o senhor usou para... Às vezes não cabe a ferramenta, aí você vai ter que justificar através de referências bibliográficas específicas e aquelas relacionadas com a matéria. Mas é bem possível e totalmente plausível construir um raciocínio técnico e científico mostrando que aquele trabalho exigia a imposição de força com manobras de valsalva, de modo a que microtraumas de repetição foram se instalando ao longo do tempo de contrato de trabalho, ao ponto da pessoa desenvolver ali uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical. Nos processos que eu atuei como perito, eu posso dizer que alguns deles realmente a pessoa fazia muita força no trabalho. Casos emblemáticos como esse que eu já falei, da pessoa que puxa lá um carrinho morro acima no cascalho, e outros casos principalmente de carga e descarga. A pessoa trabalhava numa vinícola lá e tinha várias caixas de suco e vinho para descarregar, e com o tempo a pessoa fazia força e veio desenvolver uma hérnia umbilical inguinal. Então, cuidado com as ferramentas ergonômicas, elas não são bombril com 1001 utilidades e não servem para tudo. Fechou? Pega aí o conselho do perito. Tá no YouTube, me dá um joinha, coraçãozinho no Instagram, comenta, salva, compartilha comigo a tua experiência. Se você estiver no podcast, printa a tela e me marca. Eu adoro saber que vocês estão curtindo o podcast. Se você quer aprender como fazer uma boa perícia ergonômica, como você vai desenvolver esse raciocínio de análise da tarefa real, eu posso te ajudar. Dentro do CZP a gente tem muito conteúdo focado na perícia trabalhista, além de poder te ajudar a se transformar em fisioterapeuta forense, que essa é a minha meta. Beleza? Me procura aí nas redes sociais, me manda um direct, me manda um sinal de fumaça, se você quiser, me manda isso, entre em contato comigo, que eu vou pedir pro meu time te cuidar bem direitinho de você e ajudar você nessa decisão de se transformar, migrar a carreira, sei lá. Conta comigo aí nessa transformação. Fechou? Valeu! Fui!